Antes mesmo de elevarmos nossas palavras em oração, paremos um instante para ouvir o coração de Deus através da história que Jesus nos contou. Uma história que não fala apenas de um filho perdido, mas revela o amor incomparável de um pai que nunca desiste dos seus. Na parábola do filho pródigo, contada em Lucas 15, 11 a 24, vemos muito mais do que rebeldia. Enxergamos o reflexo da nossa própria jornada. Todos nós, em algum momento, tentamos trilhar caminhos distantes da vontade do Pai. E assim como aquele filho mais novo, também já dissemos com nossas atitudes: quero tua bênção, mas não tua presença. O filho pediu sua herança antecipada, algo considerado uma afronta na cultura judaica, pois era como desejar a morte do pai. E mesmo assim, o pai não o impediu. Ele permitiu que o filho fosse, porque o amor verdadeiro não controla. Ele dá liberdade, mesmo que isso envolva sofrimento. Assim também é Deus conosco. Ele não nos força a ficar. Ele permite que a gente vá se quisermos, mesmo sabendo o que encontraremos: promessas vazias, prazeres passageiros e um vazio profundo quando tudo passa. Foi o que aconteceu com o filho. Ele desperdiçou tudo em uma vida desregrada, cercado de falsas amizades e decisões erradas, até que perdeu tudo. E mais do que dinheiro, perdeu a dignidade. O que parecia liberdade virou escravidão. A miséria o levou a alimentar porcos, algo impuro para um judeu. E ali, no fundo do poço, ele desejou comer a comida dos porcos. Era o fim da linha. Mas é nesse momento que algo acontece. Ele cai em si. Ele se lembra da bondade do Pai. Não da riqueza, mas da misericórdia. Esse é o começo do milagre. Não importa quão longe você tenha ido, a lembrança do amor de Deus pode reacender a esperança. Não importa o quanto você tenha errado, o arrependimento pode mudar sua direção. Ele decide voltar, mesmo sem saber o que vai encontrar. E é nesse retorno que o amor do Pai se revela de forma mais poderosa. Se você já viveu um retorno como esse, ou se sente que hoje precisa voltar, escreva nos comentários: estou voltando, Pai. Vamos caminhar juntos nessa jornada de restauração. A Bíblia nos diz que, ainda estando o filho longe, o pai o avistou. Isso significa que o pai estava esperando, olhando pela estrada, dia após dia. Ele nunca desistiu, e quando viu seu filho, não ficou parado, correu ao seu encontro. Na cultura da época, homens idosos e respeitáveis não corriam, era considerado indigno. Mas aquele pai não se importava com o que os outros pensavam. Ele correu, abraçou e beijou o filho coberto de vergonha, sujo, quebrado. Ele não esperou explicações, não exigiu desculpas detalhadas. Ele apenas amou. O filho, envergonhado, tenta pedir perdão. Ele diz que não é mais digno de ser chamado de filho. E realmente, pelas atitudes dele, não era mesmo. Mas a graça de Deus não depende da nossa dignidade. Ela depende do caráter dele. O Pai não apenas o perdoa, ele o restaura. Manda trazer a melhor roupa, símbolo de honra. Coloca um anel em seu dedo, símbolo de autoridade. Sandálias em seus pés, símbolo de liberdade, pois escravos andavam descalços. E ainda manda preparar um banquete, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa é a essência do Evangelho. Deus não está apenas esperando você voltar. Ele está ansioso para correr até você.
E Ele não vai te tratar como um servo, mas como filho, filha amada. O que você perdeu, Ele pode restaurar. O que o mundo destruiu, Ele pode reconstruir. O que o pecado manchou, Ele pode purificar. Não há condenação para quem volta arrependido? Há festa no céu. O Pai te espera com braços abertos e coração cheio de compaixão. Não importa o quanto você se sinta sujo, quebrado ou longe demais, a graça de Deus cobre tudo isso. Hoje, talvez você precise deixar a vergonha de lado e correr para os braços do Pai. Ele não vai te rejeitar, Ele vai te levantar, restaurar e te chamar de filho de novo. Arrogue para Deus se essa palavra tocou o seu coração. Escreva: "Obrigado, Pai, por correr até mim", e declare que você aceita esse amor que te levanta. Parte 3. Um amor que não desiste de você. Quantas vezes achamos que Deus já se cansou de nós? Depois de tantas falhas, recaídas, promessas quebradas, pensamos: Deus deve estar decepcionado demais para me ouvir novamente. Mas isso não é o que vemos na história do filho pródigo, não é o que vemos no coração do Pai. O Pai não muda. O seu amor é constante, firme, inabalável. Ele é aquele que nos amou antes mesmo de termos consciência de quem Ele era. É aquele que viu nossos pecados mais escuros e ainda escolheu chamar-nos de filhos. Deus não amama uma versão perfeita de você. Ele ama você, com suas fraquezas, suas feridas, seus erros e sua sinceridade. Ele não espera que você se limpe antes de voltar. Ele quer te limpar quando você chegar. A graça não é um prêmio pela perfeição, é uma dádiva para os quebrados. Às vezes, o maior desafio é perdoar a si mesmo. Mas saiba que o perdão de Deus é mais forte que a sua culpa. Se Ele escolheu esquecer, quem é você para continuar se condenando? O amor de Deus é ativo, presente e não depende do seu desempenho. Você não precisa ganhar a aprovação dele. Ela já foi concedida por meio de Jesus Cristo. No momento em que você se volta para Ele, o céu se abre, a graça te cobre e o Espírito Santo começa a restaurar tudo que foi perdido. Talvez hoje você se sinta longe, sem forças, sem fé, mas o Pai continua o mesmo e Ele te chama pelo nome, com ternura, não para te cobrar, mas para te acolher. Ele está à porta do seu coração, batendo, esperando você abrir. Respire fundo agora. Deixe que essa verdade entre. Você é amado. Você é desejado por Deus. Você pertence à casa do Pai. Se essa palavra falou com você, comente: "Eu pertenço à casa do Pai", e declare essa verdade sobre a sua vida. Paz no meio da tempestade. A vida pode ser agitada. Às vezes parece que estamos presos em um redemoinho de problemas, decisões, perdas e pressões. Em meio a tudo isso, buscamos paz. Mas a verdadeira paz não vem da ausência de problemas. Ela vem da presença de Deus. Jesus não prometeu uma vida sem aflições. Pelo contrário, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Ele venceu, para que você não precisasse viver com medo. Ele venceu para que você pudesse encontrar descanso, mesmo quando tudo ao redor está em caos. Talvez sua alma esteja cansada, talvez o medo esteja gritando mais alto do que a sua fé. Talvez você esteja tentando controlar tudo, resolver tudo, entender tudo. Mas hoje, Deus te chama para descansar nele. Descansar não é desistir, é confiar. É dizer: "Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas sei que Tu estás no controle."
É largar o fardo pesado e pegar o jugo leve de Cristo. É deixar de correr para tentar salvar tudo com suas próprias forças e começar a andar no ritmo da graça. A paz que vem de Deus guarda o coração e a mente. Ela não depende de circunstâncias favoráveis. Ela se manifesta quando confiamos naquele que já escreveu o final da nossa história. E é um final de vitória. Então, onde quer que você esteja agora, no silêncio do seu quarto, no meio do trânsito, ou sentado sem saber o que fazer, respire fundo, feche os olhos e diga com fé: Senhor, eu confio em Ti. Essa confiança abrirá portas para a paz sobrenatural inundar o seu ser. Deus está com você. Ele acalma a tempestade. Às vezes, Ele muda a situação. Outras vezes, muda o seu coração em meio à situação. Mas em todas elas, Ele é fiel. Se você está esperando por essa paz, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti, e declare que Ele é a sua paz. Chegamos ao fim desta oração, mas não ao fim daquilo que Deus está fazendo em sua vida. A jornada continua e você não caminha sozinho. O Senhor vai à sua frente, peleja por você e te sustenta com sua mão forte. Neste momento, declare: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma realidade espiritual. Você não está lutando para conquistar a vitória. Em Jesus você já venceu. A cruz foi suficiente. O sangue foi derramado. A sepultura está vazia e o Espírito Santo habita em você. Você foi chamado para viver uma vida de fé, não de medo. De esperança, não de desânimo. De louvor, não de lamento. De intimidade com Deus, não de solidão espiritual. Todos os dias, ao abrir os olhos, escolha confiar, adorar e entregar. Deixe que a gratidão seja sua linguagem, que a oração seja seu sustento, que a palavra seja sua direção e que a presença de Deus seja o seu lugar seguro, seu abrigo, seu lar. Hoje, reafirme o seu compromisso com o céu. Diga ao seu coração que ele pertence a Deus. Rejeite o desânimo, a dúvida, o medo e abrace a promessa de uma vida plena e cheia da glória de Deus. Então agora, com fé, escreva nos comentários: eu creio na vitória que vem do céu. E que a sua vida seja um testemunho vivo da bondade e fidelidade do nosso Deus.